Tem uma notícia da Larissa Borges lá na revista Veja sobre a Michelle, para vocês verem o tamanho do desespero deles em relação às eleições futuras. Os planos do PL para 2024 passam por Michelle, com ou sem as joias. Quando a turbulência política passar, a ex-primeira-dama deve cumprir a agenda política em estados com ampla aceitação do bolsonarismo. O que é importante saber isso, gente? É importante a gente saber justamente as mobilizações bolsonaristas em torno desse caso. Luiz Giglioni, gente, ele não vai voltar tão cedo, ele vai se tornando inelegível. Márcio Pinheiro, querido, divulguem vídeos progressistas nas suas redes sociais. Obrigado, querido. Agora temos, neste momento, faltando R$ 43, temos 7 pila de contribuições de vocês, que já nos ajudam pra caramba. Vamos então para a notícia aqui da Veja. Convencido de que o escândalo das joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais e presenteadas pelo governo da Arábia Saudita ao casal Bolsonaro não tem condão de ferir de morte o potencial eleitoral do ex-presidente e da ex-primeira-dama, o PL quer utilizar a presença de Michelle Bolsonaro como garota propaganda em municípios considerados estratégicos para a legenda, principalmente em 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Esses locais escolhidos a dedo pela cúpula da sigla deram a Bolsonaro, nas eleições do ano passado, 5,6 milhões de votos a mais do que Lula e são a aposta da legenda para ampliar em 2024 o número de prefeitos eleitos pela sigla. O PL atualmente tem 328 prefeitos, sendo 250 no estado de São Paulo. Com a ex-primeira-dama com potencial cabo eleitoral, dirigentes do partido estimam que podem chegar a mais de 1.000 prefeitos no próximo ano. São por cálculos como este que a cúpula da agremiação reservou cerca de R$ 1 milhão para projetos ligados a Michelle. Nos últimos anos, o plano foi apresentado a ela com a ressalva de que, por hora, não é interessante para o partido fazer incursões em estados do Nordeste, onde Lula teve quase 70% dos votos válidos, porque ela seria facilmente hostilizada, além de os dividendos eleitorais serem ínfimos. Depois de uma das primeiras reuniões para discutir as consequências políticas do caso das joias, um dirigente do PL resumiu assim a dependência do partido em relação ao ex-presidente. Bolsonaro é uma cruz que nós vamos ter que carregar por enquanto. Os caras consideram ele um estorvo, um peso. Bolsonaro está pesado para o PL. Essa é a realidade do Bolsonaro. Estamos sem nenhum membro, gente. Vamos lá contribuindo para a gente manter aqui o nosso trabalho. O motivo de a cruz não ser tão pesada hoje é a avaliação de que a antiga família presidencial ainda é um senhor ativo político. No caso de Michelle Bolsonaro, com ou sem as joias, ela é uma aposta direcionada à disputa municipal de 2024. Vamos jogar ela para disputar aí Goiás, o DF. Vai ser aí uma aposta do PL, do antigo Partido Liberal, que era do José Alencar, e hoje está tomado pelo bolsonarismo e pelo fascismo de Valdemar da Costa Neto. Sim, o Valdemar. É isso aí. Vamos ver aqui algumas notícias sobre o caso das Americanas e também vamos ver uma coluna do Camilo Ágio. Vou começar pela coluna do Camilo Ágio, falando em bolsonarismo, sobre o sistema de desinformação deles. Camilo é professor e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, PhD em Comunicação e Cultura Contemporâneas. Ele fez essa coluna aqui na revista Carta Capital, Xadrez da Desinformação. Não se trata de ingenuidade, trata-se de motivações e preservação. Vamos falar desse verme aqui, que é bastante importante. O PL tem que esquecer o mito mesmo. Escolha o seu bolsonarista favorito. Sabe aqueles que até hoje frequentam grupos de desinformação simpáticos ao ex-presidente no WhatsApp e no Telegram? Os que consomem notícias do Jornal da Cidade Online? Então escolha o seu favorito e tente enganá-lo com uma fake news sobre Jair Bolsonaro. Talvez uma que dê conta de que ele adora cheirar cocaína e confraternizar com travestis. Eles dificilmente serão convencidos da autenticidade dessa invenção. A rigor, eles sequer dão sinais que podem ser persuadidos com verdades, correto? Escolha o seu favorito e, mais uma vez, conte verdades sobre Jair Bolsonaro. A exemplo de como o ex-mandatário construiu seu patrimônio milionário com esquemas de peculato envolvendo assessores fantasmas. Não serão convencidos.
Mas esse problema ou fenômeno vai muitíssimo além de dogmatismos de extrema-direita brasileiro. Tente despejar um oceano de evidências acumuladas e meta-análises dando conta da inocuidade da homeopatia para um adepto da prática. Não será nem um pouco absurdo se você ouvir que a prova da eficácia desse pseudotratamento está no fato da pessoa acreditar ter se curado após ingerir aquelas diluições, evidências anedóticas. Nada diferente de um Alexandre Garcia dizendo que Jair Bolsonaro era evidência científica da eficácia da hidroxicloroquina ou de alguém que jura de pés juntos que se curou do câncer ou da AIDS graças a algum ritual de alguma igreja evangélica. A relação que as pessoas estabelecem com a informação e o conhecimento perpassa fundamentalmente pelos sistemas de crença que sustentam e compartilham. Veja um caso da ciência. Em 2018, Emily Pechard, Thomas Bernauer e Frederick Mayer demonstraram com um experimento que, independentemente da ideologia política, as pessoas tendem a refutar ou a abraçar um consenso científico a depender do tipo de ciência em questão e das atitudes que sustentam face a governos e corporações. Isso significa que alguém mais à esquerda pode aderir a evidências científicas que comprovam a existência de mudanças climáticas e a antropogenia a ela relacionada, mas pode refutar evidências de que alimentos geneticamente modificados não são nem mais nem menos danosos à saúde humana do que os não modificados. Alguém mais à direita pode fazer exatamente o contrário, porque tenderá a resistir às implicações de restrições impostas por governos e empresas como medida de contenção ao avanço das mudanças climáticas. E isso, para alguém à direita, com convicções libertárias, é inadmissível. Basicamente, o que está em jogo aqui é o modo como negociamos com as informações e o conhecimento numa relação direta com nossos valores, crenças e visões de mundo. O que o Camilo está falando aqui, gente, é que é justamente uma coisa que a gente defende muito aqui na nossa Folha Democrata. Nós estamos combatendo o sistema de desinformação. Quando eu falo de fake news aqui, eu não estou falando de mentira. Como diria o Dr. House, naquela série muito famosa, everybody lies. Todo mundo mente. Todo mundo pode mentir um dia, pode ter aquela mentira, inclusive pequena, que visa, na verdade, você agradar o seu interlocutor. Não é necessariamente uma mentira danosa, não é uma mentira que mexe com a cloroquina. Mas o que o Camilo está dizendo aqui, com dados, com pesquisas, com informações, com tudo isso que a gente está acompanhando, é que as pessoas tendem a acreditar em uma informação que tem uma ligação ideológica com elas. É essa a questão que está posta aqui. É isso que é muito importante, muito interessante. Então a gente tem que ficar de olho, gente, que é bastante complicado. E por que não com nossas identidades sociais e tribais? É isso que está no cerne da desinformação ou das fake news. As pessoas não consomem esses conteúdos e os passam adiante porque são simplesmente ingênuas e manipuláveis. Vamos virar membro do canal, gente. Tem membros de presente no cifrão aqui embaixo. Clica em doar membros, que aí as pessoas viram membros do canal e podem ganhar os livros que nós estamos dando de presente aqui para os nossos membros. Ó, tá escrito aqui na nossa parte de membresia. Se você é socialista, você ganha o livro Expressão, Revolta, Impressão em Volta. Se você vira membro progressista, você ganha o livro Internet Heroes. Os livros estão baratinhos, gente. Custam aí R$ 8,00 e R$ 20,00. Tá baratinho. E aí você vira assinante aqui do nosso canal. Elas o fazem porque, de alguma forma, aquilo que se deparam reforça suas convicções prévias e se ajusta aos seus sistemas de crenças, é o viés de confirmação. Quando isso não acontece, a regra é descartá-lo. Há critérios claros nessas situações. Nós, todos e todas, temos a tendência de evitar informações, dados, demonstrações que coloquem em xeque as nossas convicções. Em outras palavras, corremos feito o diabo da cruz da chamada dissonância cognitiva. Isso porque tendemos a adotar o viés de confirmação como critério para lidar com os fatos. Buscamos aquilo que nos dá razão e não aquilo que invalida as nossas crenças. Eis a sinuca de bico em matéria de combate à desinformação. Se quisermos acreditar que o problema está na falta de instrução
ou de competências cognitivas e hermenêuticas dos que se deparam com esses conteúdos, lá vamos nós pensar em formas de educação e esclarecimento. Contudo, essa é uma falsa solução para, logicamente, uma falsa premissa. Como demonstrou Stephanie Jantseng em artigo publicado em 2020, a disseminação de fake news tende a ser dissimulada pelo raciocínio motivado, o motivated reasoning, ou seja, as pessoas tendem a consumir informações motivadas pela preservação das suas identidades pessoais, que as associam a um determinado grupo com a qual possuem alguma afinidade. Em outras palavras, absorver ou refutar conteúdos falsos, falsas notícias ou notícias falsas, ou mesmo a verdade factual e demonstrada, depende muito menos de um exame cuidadoso e intelectualmente honesto ou de competências hermenêuticas do que a necessidade de manter intactos os nossos sistemas de crenças que conformam nossas identidades sociais, políticas e ideológicas. Nesse ponto, convido o seguinte raciocínio: não vivemos mais num ecossistema de comunicação centralizado nos veículos tradicionais de imprensa. Vivemos uma era de descentralização, com uma profusão inédita de fontes de informação e conteúdos dos mais variados. Diante de tantas opções, qual é a tendência? Buscar ou reter cognitivamente informações e evidências que colidam com nossas convicções, ou buscar, abraçar e fazer circular aquelas que reforçam as nossas convicções prévias. Eis o cerne do problema da desinformação. O colunista vai continuar tratando desse assunto e nós aqui, como Folha Democrata, vamos continuar acompanhando aí o trabalho importantíssimo do Camilo Ágio para vocês se manterem muito bem informados. Geraldo Silva de Luna, os milicos eram tão machões e agora, depois do escândalo, parece um bando de carneirinhos. Será que tem mais algum milico envolvido? Pelo visto, acho que sim, querido. Luiz Giglione, lembrem-se que o gabinete do ódio, apesar de ser desfacelado graças ao Xandão, eles ainda continuam espalhando mentiras nas redes sociais. Fiquem atentos a isso, pois eles são muito organizados. E para a gente se organizar, a gente precisa dos superchats de vocês, precisamos dos membros de vocês, para a gente manter ativa uma rede progressista que realmente tenha efetividade no combate aqui à desinformação, gente. Estamos com 122 likes agora, tá legal de likes, mas tá muito ruim essa live de superchats. Quem puder mandar uma contribuição, a gente precisa muito da ajuda de vocês para a gente manter aqui o nosso trabalho.